Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui na PMP. O nosso convidado é o promotor de justiça Fábio Rodrigues Lima, ele que atua na comarca de São José dos Campos. E ele veio falar um pouco sobre o sistema constelação familiar, a aplicação dessa técnica no sistema de justiça. Doutor Fábio, muito obrigada por ter vindo aqui na PMP falar um pouco dessa nova técnica que está revolucionando o sistema de justiça em toda a região. Sem dúvida. Obrigado, eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Por que é importante a técnica como a conciliação familiar no sistema de justiça? Nós, do sistema de justiça, é como se fôssemos um grande hospital. Todos os tipos de doença caem na justiça. E a questão é, nós temos um só remédio, que é a sentença judicial. Será que é possível termos outros remédios de acordo com a demanda e com a necessidade do conflito que nos é submetido? Então essa pergunta, a constelação familiar vem com mais uma ferramenta. Dentro de um sistema, tudo exatamente tem sentido. Então é muito importante, e nós reverenciamos os colegas que trabalham no júri, na infância, na saúde, todas as demais áreas. Só que tem alguns colegas que é possível trabalhar com outras ferramentas para propiciar a discussão da causa dos conflitos, né? E hoje a gente tem cada vez mais tecnologias nesse sentido. Começou com a mediação de conflitos, aos poucos teve a justiça restaurativa, comunicação não violenta, alguns lugares têm trabalhos com práticas integrativas e agora a gente tem trabalhos com constelação familiar. Como é aplicada a conciliação familiar na justiça? A constelação familiar, como dito, ela vai procurar trabalhar a causa do conflito. Então imagine, Dora, que nós estamos num divórcio. Eu e você estamos nos divorciando. Nós fazemos, por exemplo, em São José, na área do divórcio, reunimos ali dezenas de casais que estão se divorciando. E é aberta uma constelação familiar ali, que é sorteada. É incrível, isso é fenomenologia. Conforme vai se desenvolvendo essa constelação, isso atinge todas as pessoas que estão sentadas e atingindo. Isso atinge aqueles 50 casais e começa a reverberar nas pessoas. Que isso é um movimento que a gente não entende discutindo. Eu estou falando com os colegas aqui na parte mental. Esses são movimentos de corpo, de alma que a gente sente dentro, entende? E as pessoas sentem dentro, não só ficam gratificadas, mas como elas conseguem ter outra postura. Tem gente que volta atrás, não se divorcia mais, tem gente que a relação com o filho vai mudar no divórcio e por aí vai. Eu falei no caso do divórcio, mas isso é aplicado em todo qualquer tipo de conflito. Menor infrator, nós temos projetos em presídios fantásticos pelo Brasil, na área da saúde, na área criminal, na área civil e por aí vai. Isso que eu falei primeiro, a constelação familiar, a gente abre a constelação. Então o que é isso? Eu vou fazer uma constelação, eu abro um campo de informações meu, né? Eu vou levar um problema meu e eu falo, você, Dora, você vai ser minha mãe, aquela pessoa vai ser o meu problema, aquilo vai ser meu pai, e começa a se desenvolver. E é incrível como isso começa a afetar a nossa alma, na verdade, é um movimento interno, sabe? Então, essa é a primeira possibilidade de aplicar a constelação, fazendo a constelação. A segunda possibilidade é a postura sistêmica. Como que eu posso aplicar durante a audiência, por exemplo? Como que eu posso aplicar durante um atendimento, o funcionário do MP, no atendimento que ele faz ao público? Como eu posso aplicar na minha promotoria para que aquele sistema da promotoria flua e não cheio de lombadas, né? Então é possível o MP aplicar, inclusive aqui para os funcionários e membros aqui do prédio da instituição. E isso a gente está discutindo para ver se a gente consegue construir algo conjunto. Bom, então eu vou pedir para o senhor explicar o que é a constelação familiar. Para falar de constelação, primeiro eu preciso falar de campo morfogenético. Nós não herdamos somente a cor dos olhos, cor do cabelo. Imagine quantas pessoas passaram para que você hoje vivesse. Eu tenho um pai e uma mãe certos. Se não fossem esses pais, eu seria qualquer outra pessoa, mas menos o Fábio. Então essa é a primeira informação. Todas essas histórias que vêm para que eu nascesse, elas também são herdadas pelo meu campo genético, inclusive. É um campo de informações que me segue. Você não está enxergando só o Fábio, você está enxergando o Fábio, as histórias dos pais, dos tios, dos avós, bisavós, tataravós. E ao longo de todas essas histórias, desse sistema
Existem algumas leis que são quebradas. E hoje a gente tem alguns buracos, alguns conflitos que são causados por essas leis quebradas, essas forças invisíveis que atuam. Doutor Fábio, há forças inconscientes que regem as constelações familiares? Sim, há 3 forças, 3 leis básicas que aplicam em todo e qualquer sistema. A primeira é o pertencimento, a segunda é hierarquia e ordem, e a terceira é o equilíbrio de troca. O que é o pertencimento? Tudo, exatamente tudo pertence ao sistema. Então, nada pode ser excluído, porque senão ele vai se repetir. Então, por exemplo, numa família, tem aquele avô que é usuário de drogas. É como se ele, não é que vai mandar ele embora da casa, mas ele vai ser excluído do sistema da família, do coração das pessoas, sabe? É como se ele não pertencesse mais. É impossível isso. Então, o que vai acontecer? Alguém, por amor e honra a ele, vai começar a repetir o mesmo comportamento dele. Então, vem um filho, um neto, por exemplo, que tem problemas com drogas. Nós aplicamos a constelação na área das drogas também, lá na minha comarca. E é incrível. Se você perguntar qual que é a sua relação com seu pai, 90 e poucos % tem um buraco no coração em relação ao pai. Porque essa questão das drogas, por exemplo, vem da linhagem paterna, como regra, e por força de uma exclusão, aquela pessoa começa a repetir o comportamento. E nós temos vários casos de pessoas que conseguiram realmente se livrar, amenizar a questão das drogas com base nas constelações. Então essa é a primeira lei, a lei do pertencimento. A gente tem a segunda lei, que é a hierarquia e ordem. Tudo, exatamente tudo, tem uma ordem, né? E numa família, tem a ordem, chega primeiro os pais, depois chega o filho mais velho, depois, por exemplo, chega o aborto. 1, 2 abortos, e depois o caçula. O que ocorre? Esse desequilíbrio de ordem acontece, não estão na ordem, e desequilíbrio na vida das pessoas começam a ocorrer. Eu até pergunto para os colegas, né? Tem algum aborto na sua família? Pode ser que muita gente está fazendo várias coisas na vida querendo salvar esses irmãos que não nasceram. Né? E nós temos a terceira lei, que é o do equilíbrio de troca. Tudo na vida são trocas. E às vezes essas trocas não são proporcionais e isso ocorre em repercussões e desequilíbrios na vida das pessoas. E essas forças, elas só atuam nas famílias? Isso atua em qualquer sistema. O que é o sistema? Quando duas ou mais pessoas, 2 ou mais coisas têm um objetivo em comum. Isso é um sistema. Então, por exemplo, as células do meu corpo, meus órgãos, é um sistema. Se um órgão não está funcionando bem, vai comprometer o todo. Um apiário, por exemplo, de abelhas, é um sistema. E nós temos vários sistemas. Eu tenho o meu sistema da família, no clube eu tenho um sistema, aqui o Ministério Público é um sistema, eu pertenço e por aí vai. E nós não temos ideia como isso repercute. Né? Então, por exemplo, a lei da troca. Tudo é baseado em troca, em equilíbrio de troca. As células, por exemplo, elas pegam energia de uma outra célula, devolvem o lixo que não serve mais, e com base nessa troca é que nós vivemos. Se está isso em desequilíbrio, o que ocorre? Nós adoecemos. No casamento, por exemplo, o equilíbrio de troca, que a gente pode até mostrar um exemplo daqui a pouco. E as trocas, você, por exemplo, quer acabar a amizade com alguém, para de trocar. A pessoa te liga hoje, você devolve a ligação, você retorna. Ela manda uma mensagem e aos poucos você não liga mais, você não devolve a mensagem, o que vai acabar? A relação. A relação vai acabar, porque o equilíbrio de troca não existe, está desproporcional. E esses desequilíbrios ocorrem nas nossas vidas, no trabalho, na casa, nos sistemas e por aí vai. A questão da ordem e hierarquia, nós temos um nível de consciência individual, um nível de consciência grupal e um nível de consciência coletivo. Essas 3 ordens atuam no individual. E nós temos um nível de consciência do grupo. Então, por exemplo, eu sou promotor de justiça e pertenço ao Ministério Público. Eu vou no evento e só começam a falar da defensoria e da magistratura. É evidente que eu vou ficar excluído, eu vou me sentir excluído. E para pertencer a esse grupo, nosso inconsciente faz de tudo. Então, por exemplo, tem várias regras, várias ordens em todo o sistema. E eu me pergunto, será que se eu me comportar dessa forma eu vou estar seguindo? Ou é perigoso eu estar sendo excluído? Né? Então são essas dinâmicas. Isso é do nosso cérebro reptiliano. Lá no tempo das cavernas,
direito a pertencer é maior que o direito à vida. Por quê? Porque se eu não pertencer a um grupo, eu vou ser engolido pelo dinossauro. Ou eu vou morrer de fome, eu vou ser escravizado. Então, esse direito de pertencer, é o que o Freud, por exemplo, deu uma contribuição, né, com o nosso consciente, semi-consciente e inconsciente. E essas leis básicas, organizadas por Bert Helling, das constelações familiares, vêm após décadas, mais de 30 anos de estudo e de aplicação prática. Tudo isso que a gente está falando foram aplicadas milhares, mas milhares de vezes. E muitas coisas por trás. Né? E nós não percebemos como essas forças inconscientes atuam. Então, eu vou perguntar para você, o que tem entre minha mão e a mesa? Você pode falar várias coisas, mas eu vou falar que é a lei da gravidade, uma lei básica da física. Você percebe ela aqui? Não. Como que você percebe? Um sintoma. Quando a caneta caiu, você percebeu que há alguma coisa, uma força, né, por trás disso. Você está com um pouco de depressão, você tem uma crise de ansiedade, você tem algum buraco dentro de você? Sinal amarelo. Isso pode ser um sintoma que tem uma causa, uma força desequilibrada por trás disso. Na minha família, eu tenho alguma questão com algum parente, com meu pai, com a minha mãe, com algum irmão, com algum primo, sabe? Como se fosse um muro, alguma coisa que não flui. Atenção, pode ser que alguma força dessa esteja em desequilíbrio. E por aí vai. Né? E é incrível como isso vem de geração em geração. Se você for enxergar a sua família, várias questões estão sendo passadas de geração em geração e hoje estão nos nossos filhos. E a gente acaba não tendo condições de entender melhor o que está por trás disso, essas dinâmicas ocultas. E esse projeto já existe no Brasil? Como é que está o funcionamento dele? As constelações familiares começou pelo judiciário, na verdade. Veio pelo Brasil por meio do judiciário, no juiz São Stosch, na Bahia. E se alastrou. Nós temos dezenas e dezenas de projetos em presídios. Pessoas, agentes carcerados e presos que não se conversavam hoje. É incrível a relação e a relação com as famílias. Nós temos projetos na infância, na vara da família, com adolescentes. Aqui em São Paulo, nós temos as colegas, né? A Adriana, a Renata, a Patrícia, da PJ de Piranga, de Santa Amaro, que já trabalham com constelações lá em São José. Então, está se alastrando muito. Né? Eu acho que o Ministério Público tem uma grande oportunidade de ter projetos. E quando eu falo projetos, o Ministério Público de São Paulo, quando eu falo projetos, não necessariamente o projeto para o público final, para aquele réu. Por que a gente não pode tentar alguns projetos aqui para os funcionários do prédio do MP, da associação, lá na minha promotoria, porque a gente começa a perceber como muda. Quando nós mudamos, o nosso entorno passa a mudar. Alguns projetos com movimentos essenciais, por exemplo, nós tivemos um seminário, fica gravado, né? Estará gravado, fica a dica aqui para os colegas, em que eles trabalham todos os atores, menos o público final. Então, no presídio, eles trabalham a direção do presídio, todos os agentes carcerários e toda a família. Quando isso muda, os presos passam a mudar e se comportar de outra forma. E isso não são inteligências que a gente vai pegar uma palestra, alguém falando e alguém escutando. São inteligências vivenciais, em que nós sentimos até pelo corpo, né, pela alma. É algo, só quem já passou por isso é que tem condições de falar. Doutor Fábio, como é que o senhor trabalha com a constelação familiar lá na sua comarca? Lá em São José dos Campos, nós temos um movimento, chama-se Polirradiador de Cultura de Paz e Convivência Humanitária. Não é um projeto que tem começo, meio e fim. É um movimento que agrega várias ações políticas públicas nessa área de cultura de paz. Como eu disse, a questão da cultura de paz tem várias tecnologias. Meios melhores de nós nos comunicarmos e evitar conflitos, meios de resolver conflitos, a constelação, práticas integrativas, são várias ferramentas. Né? E a constelação familiar é um dos eixos desse polirradiador de cultura de paz. Como que nós trabalhamos lá? A pergunta que nós fazemos é: o que a gente pode levar para a educação, para a assistência social, para a saúde, para a justiça, na comunidade? Como nós poderemos empoderar, né, órgãos e pessoas para isso? Para ter um olhar diferenciado no conflito, melhores meios de nos comunicarmos e evitarmos não só a judicialização, mas empoderar as instituições com um olhar diferenciado e um atendimento diferenciado e por aí vai. Até evitar a reincidência. Sim, sim.
Mas quando a gente fala disso, eu não estou nem pensando na área criminal ou na área civil. Eu estou pensando no conflito que eu tenho com o meu vizinho. O que eu faço com o conflito que eu tenho no vizinho de baixo do prédio? Né? Eu vou para o síndico e falo, síndico, resolve para mim. O que eu faço numa sala de aula se eu tenho um conflito entre dois alunos? Vai para a diretoria, você está suspenso? A pergunta é, isso resolve? A gente está com ferramentas para resolver a causa dos nossos problemas? Ou isso é só um grito de socorro mal solucionado? Então, esse polirradiador de cultura de paz tem ferramentas de justiça restaurativa, como nós resolvemos em círculo nossos problemas, de mediação de conflitos. Nós temos constelação familiar, comunicação não violenta. Nós temos um eixo, por exemplo, só de práticas integrativas. Temos projetos de meditação em escolas, em UBS, e por aí vai. São dezenas de ferramentas. Estamos no nosso projeto de lei, com a criação de órgãos, para que seja uma política pública estruturada. Né? E isso é... Só quem participa é quem sente, porque a gente sente uma integração. Centenas e centenas de pessoas querem ajudar e não sabem como. O polirradiador é isso. Ele visa integrar para irradiar outras posturas, outros olhares. E de que forma o MP pode aplicar essas técnicas? Isso é um movimento, né? Nós já tivemos 2 eventos recentemente aqui na instituição, o último deles com quase 1.100 pessoas, presenciais online. Aliás, para os colegas, né, o evento estará gravado, tem um link do evento, e isso é um movimento. A primeira forma de se aplicar é na promotoria, na atividade fim. Então, se na sua cidade tiver constelador, se for possível um projeto, aplicar em um caso de divórcio, casos análogos, né, casos da infância, aí cada comarca vai achar o seu caminho. O segundo meio é nós nos capacitarmos, a instituição, inclusive, fomentar capacitações para que eu, como promotor, tenha uma postura. E principalmente, eu como funcionário, funcionários e membros da instituição, temos postura na hora de não só resolvermos conflitos, mas no meio da audiência, no atendimento ao público e por aí vai. Né? Porque é incrível como a gente começa a ver outro lado das coisas. Né? Porque é muito fácil o julgamento, o que é certo ou errado, ficar em polaridades. Né? Mas quando você começa a ver que tudo tem um motivo, tudo tem um sentido, parece que algo começa a mudar, não só em nós, mas no atendido também. E a terceira forma de o MP contribuir é alguns projetos, algumas ações para os próprios funcionários e membros da instituição. É possível que tenhamos um projeto aqui dentro. Você sabe que, sob o prisma da constelação, a principal causa de afastamento do funcionário público é que aquele funcionário público não tem um propósito. A sua tarefa não está alinhada com o que ele faz. Eu até pergunto para os colegas, para os funcionários, vocês já viram alguém cabisbaixo, sem vontade de tocar em frente? O batidão da nossa vida acorda, almoça, vai para casa e acorda. Será que isso está alinhado com o nosso propósito? É possível que projetos como esse possam resgatar não só o propósito das pessoas, mas a nossa união, a nossa integração. Porque nós temos o mesmo destino, que é um olhar diferenciado para a sociedade, o atendimento da sociedade, um Ministério Público forte. E é possível que nós tenhamos projetos para nos integrarmos nesse sentido. E por fim, nós só temos condições de ter projetos sustentáveis. O novo só pode se sustentar se o antigo se estiver bem estabilizado. O que eu quero dizer? Só com a nossa perna bem sustentada é que a outra perna pode levantar e o corpo se mover para o novo. O que é essa nossa perna sustentada? É dar um bom lugar no nosso coração a tudo que existe. Nós temos trabalhos aqui de procuradores de justiça que desbravaram o Ministério Público que hoje existe. Graças a eles, hoje nós estamos aqui e nós podemos apresentar essas novas tecnologias. Nós temos trabalhos de colegas excepcionais na área criminal, de investigação, infância, meio ambiente, família, por aí vai. São colegas excepcionais. Graças a todo o trabalho dessas pessoas, desses profissionais, e principalmente graças ao trabalho dos servidores. São servidores que são o coração do Ministério Público, que sem eles os promotores não teriam o que fazer. Graças à nossa integração é que a gente pode pensar em novas tecnologias. E um sistema só tem sentido e só se sustenta se tudo tiver uma função. Temos promotores
E tem que ter alguém sustentando o paradigma atual da acusação, do júri, do meio ambiente e etc. Mas é possível que tenhamos outros promotores que possam sustentar esses olhares diferenciados, essa nova postura. E não existe o que é melhor ou é pior. Nós somos o sistema, nós somos o Ministério Público. Eu acho que é essa integração que nos trará futuro para nós e para a sociedade. Bom, para encerrar, gostaria que você falasse sobre o papel da PMP ao lado do promotor, nos seus projetos, na divulgação dos seus projetos. Hoje nós encontramos há pouco a doutora Paula Lamenza, primeira vice-presidente, que conversou com o senhor e colocou à disposição o auditório para o senhor realizar algumas reuniões. Gostaria então que o senhor falasse sobre o papel da PMP. A PMP apoia os promotores, né, em todos os sentidos e sempre apoiou. Se não fosse a PMP, talvez não estaríamos aqui. Então, é uma gratidão enorme a vocês por todo o apoio, divulgação, palestras e por aí vai. Mas veja, a PMP é um sistema da associação e esse sistema tem leis também que podem estar em desequilíbrios. Assim como tem leis na minha casa, forças no MP que podem estar em desequilíbrio, e a constelação, sem dúvida, pode ser uma ferramenta excelente para seguirmos em frente, com mais força e leveza. Muito obrigada pela sua explicação.